Boa noite, amigos do Planeta Carro. Estamos aí para mais um bate-papo ao vivo para tirar as suas dúvidas sobre tudo do universo automotivo. É um prazer estar com vocês, muito obrigado pelo prestígio. E hoje nós já temos aqui alguns assuntos preparados para a gente conversar sobre eles. Olha só, fora, é claro, as perguntas, os comentários, as informações que vocês vão prestar ao vivo, que ao vivo é a parte mais legal, né? Não é para qualquer um, tem que ter realmente conhecimento. Olha aqui, ó, o mecânico disse que o meu carro está com a compressão muito alta e precisa colocar duas juntas. A pessoa está perguntando se pode colocar duas juntas de cabeçote. Então, nós vamos falar sobre isso, né? Quando a pessoa às vezes faz um serviço, tem que fazer um planamento, o cabeçote perde um pouquinho na altura, a pessoa põe duas juntas para compensar. Vamos falar sobre isso então, não vou adiantar. Agora é o seguinte, estão perguntando aqui se já é permitido fazer qualquer alteração no seu carro sem precisar de autorização do Detran. Pois é, a gente está tramitando, né? E a pessoa está perguntando se já foi aprovado e como é que vai ser essa nova postura aí do CONTRAN no sentido de autorizar a pessoa a fazer o que quiser no carro. Será que isso é bom ou é ruim? Vamos conversar sobre isso. Outra coisa, como é possível determinar a qual velocidade vinha um veículo quando colidiu? Pois é, nas perícias de acidentes de trânsito, um dos fatores principais que precisam ser determinados é a velocidade com a qual a pessoa vinha. Então vou dar para vocês as dicas de como isso normalmente é calculado. Outra coisa, rodar com pouco combustível estraga a bomba? Pois é, tem aí um folclore, né? Não deixe o combustível muito baixo porque entope. Será que entope? Como é que é isso, né? Vamos conversar, vamos ver, né? Vocês podem até mandar o palpite de vocês, né? Para ver se a gente tem uma ideia comum. Outra coisa muito legal, nós vamos mostrar aqui um videozinho, né? Tirado do próprio site da Ferrari sobre o monstro híbrido plug-in. A Ferrari, então, ela lançou, né? Para quem ainda não conhece, a SF90 Stradale, e é uma maquininha que, para você ter ideia, ela oferece 986 HPs, então o carrinho anda muito, e é híbrido, né? É um motor V8 a combustão interna e 3 motores elétricos, então o negócio é violento. Aí nós vamos falar sobre as características desse carro e vamos mostrar aí um videozinho, a gente cortou aí os melhores momentos do vídeo do próprio site da Ferrari, tá bom? Então é isso, gente. Sejam todos muito bem-vindos, nos ajudem a fazer esse programa que é um prazer. E vamos ver, né? Já estamos aqui com um dos nossos grandes amigos que é fiel, está sempre conosco nas quartas-feiras, o Janilton Matias. Ele está nos desejando aqui boa noite. Boa noite, Janilton. É um prazer ter você conosco. Vamos começando aqui. Mande suas perguntas, comentários, né? Então, vou ler direitinho aqui a pergunta que foi mandada por um dos nossos amigos aí. Ele coloca o seguinte, deixa eu virar aqui. Meu mecânico disse que o motor do meu carro fez um serviço e ficou com a compressão muito alta, mas que basta colocar duas juntas no cabeçote que fica tudo certo. Isso é verdade? Posso fazer sem medo? Gente, não pode não. É claro que isso de cara parece gambiarra e, sem ser de cara, analisando, é uma gambiarra ainda maior. O que acontece é o seguinte, para quem conhece um pouquinho de mecânica, né, e mesmo assim é uma coisa fácil de entender, você tem o pistão que ele sobe até lá em cima comprimindo a mistura. Como numa seringa de injeção que você aperta assim, né? Se você ficar tampando a saída, ela comprime o ar que está dentro dela lá em cima, né? Chega uma hora que fica difícil de você apertar mais. Então, o motor é a mesma coisa. Ele pega a mistura ar e combustível e o pistão vai subindo e comprime essa mistura numa áreazinha, né? Num pequeno espaço confinado que se chama câmara de combustão. Quando o motor apresenta algum problema, às vezes queima uma junta de cabeçote, tem um superaquecimento, alguma coisa assim, é normal que o cabeçote do motor empene. E aí essa câmera, que é mais ou menos digamos um copinho com a boca para baixo, né, onde fica a mistura ar combustível comprimido, quando você
vai fazer um desempenho do cabeçote, como é que você faz? Ele fica ali ondulado, aí você passa uma máquina cortando ele até ele ficar plano. Só que quando você corta, imagina se você tinha uma xícara virada para baixo em cima do pistão, se você cortar ali 1 centímetro dessa xícara, você vai ter uma xícara menor. Então, quer dizer, todo aquele volume de ar misturado com combustível que era comprimido numa xícara inteira, numa câmara de combustão inteira, vai ficar exprimido num volume menor. Então, o que os artistas fazem? Dizem que é só colocar 2 juntas, porque geralmente o que você tira para esse desempenho é 1 milímetro em torno disso, e é mais ou menos a espessura da junta. Então, se você colocar 2 juntas de cabeçote, você volta o cabeçote para a posição e a câmara de combustão ficaria num volume igual tinha antes. Vou mostrar para vocês a junta, para vocês poderem entender o que eu estou falando. Então, olha, essa aí é a junta de cabeçote, né? É uma junta típica, existem variações aí de modelo, e você está vendo que ela tem esses anéis cinza, né? Ou seja, prateados, nas bordas do orifício da junta, né? Por baixo vai o bloco do motor, por cima vai o cabeçote. Então, por que tem esses anéis? Por quê? Quando você põe o cabeçote e aperta e fica a junta no meio, em contato com a câmara de combustão, né, fica esse anel metálico. Então, as temperaturas altíssimas da câmara de combustão, elas vão ter contato com esse anel da junta, mas o calor segue pelo metal, né, dos anéis, e escapa pelo cabeçote e pelo bloco, né, porque o bloco é de metal, o cabeçote é de metal, então o calor vai embora. Quando você põe 2 juntas, aí você bagunçou esse negócio todo, porque você vai ter 2 anéis, né? O anel de cima está com a parte superior encostada no cabeçote, descarrega um pouco do calor, né? Agora, a parte de baixo do anel da junta de cima está encostada no anel da junta de baixo e não estão encostados em metal nenhum, então não tem como o calor ir embora. E o anel de baixo, a parte do meio, já falei que não tem como, né? Dissipar esse calor, a parte de baixo dele tudo bem, está encostado no bloco. E então o que acontece? Essa junta vai durar pouco, sobretudo se for um veículo de alto desempenho, um veículo turbinado, ele vai queimar essas 2 juntas. Nessa superfície, né, de contato entre as duas no meio, você vai ter uma temperatura muito alta que não vai conseguir dissipar e vai derreter esse material. Então não dá certo, não faz isso. Se o cabeçote chegou nessa situação, infelizmente, meu amigo, não adianta espernear, tem que trocar o cabeçote, ok? Eu vou dando boa noite aqui para os nossos amigos, né? Nós estamos aqui com o usuário 59095722, Antônio, ele está nos dando boa noite. Boa noite, Antônio, prazer ter você conosco. E estamos também aqui com a nossa amiga Glória Sequim. Como é que vai, Glória? Você andou sumida, hein? Você sempre estava conosco, que bom que você está de volta aí, bacana. Estamos aqui com o amigo Cláudio. Boa noite, Cláudio. Que bom ter você conosco. E o Jerry Porto. Bem-vindo, Jerry Porto. Gente, vamos para o segundo assunto da noite. É o seguinte. É verdade que agora já é permitido fazer qualquer alteração no veículo sem precisar de autorização do Detran? Pois é, gente, vocês devem estar sabendo, né? Existe um projeto de lei que está tramitando, já foi aprovado pela Câmara de Viação e Transportes, para que as pessoas não tenham mais que pedir autorização ao Detran para fazer alterações no veículo, porque hoje é assim, né? Você tem que pedir alteração, pedir autorização, você faz a alteração, aí você leva o carro e as notas do serviço numa empresa credenciada pelo Inmetro para fazer uma inspeção e ver se o que foi feito está legal. De repente você pode ter feito aí alguma coisa perigosa, né? Pode ter mexido na potência do motor e não mexido nos freios, ou pode ter alterado a suspensão de uma forma que pode vir a gerar um perigo, né? Um problema de estabilidade. Então, você, depois de fazer a adequação, você passava numa empresa credenciada ao Inmetro para ver se está tudo legal, e depois você ia no Detran para fazer uma vistoria, e então o Detran homologava aquela sua alteração e colocava no documento, né, no CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, colocava lá a alteração
para que se você fosse parado aí numa blitz, qualquer coisa, você comprovar que você estava legal. Mas a ideia, né, do deputado Luiz Miranda é que você não precisa de pedir autorização nenhuma, que você faça o que quiser e apenas comunique ao Detran: ó, eu fiz isso, eu mudei e deixei meu carro que tinha 4 rodas com 3 rodas. Então, gente, isso daí está gerando uma polêmica muito grande. A gente já passou, né, essa aprovação já passou pela Câmara de Viação e Transportes, agora está na Câmara de Constituição e Justiça, e depois disso, né, passa pela sanção do órgão administrativo, e depois disso os Detrans e Contrans, né, o Contran e os Detrans têm que regulamentar. Mas isso gera muita dúvida, porque você deixar a pessoa fazer o que quiser no carro, vamos convir que tem muita gente aí que não tem juízo, pode fazer coisas que tragam perigo, né? Não só para as pessoas que vão estar naquele carro, como para as pessoas que vão estar nos outros veículos. Então, eu acho preocupante isso daí, né? E vamos aguardar para ver nessa tramitação se surge uma posição aí mais ponderada de que haja algum controle, porque eu repito, né, não confio nas pessoas em geral. Eu acho que pode representar uma liberdade, mas será que depois que a pessoa puder fazer o que quiser no carro, embora, né, vão continuar havendo regulamentações, mas será que você vai conseguir dormir com o barulho dos veículos que podem ganhar descargas extremamente barulhentas? Será que você vai conseguir dirigir com o farol dos outros veículos, com lâmpadas extremamente potentes te ofuscando? Será que você não corre o risco de ser acertado por um Fusca que passou o motor para 300 cavalos e não mexeu nos freios? Então eu acho perigoso, tenho medo disso aí. Vamos ver como é que vai ficar. Estamos aqui com o Elson Rodrigues. Boa noite, meu amigo Elson. Prazer ter você conosco. Vamos então aqui, vamos então mais rapidinho, já que a gente está tendo esses problemas todos, né? Vamos para a próxima pergunta, né? Que nós já tínhamos aqui antes de começar o programa, que recebemos durante a semana, que é a pergunta de como é possível determinar a qual velocidade um veículo seguia quando colidiu. Gente, essa questão ela é primária nas análises de acidentes, porque isso faz muita diferença, né? Se a pessoa estava dentro da velocidade, provavelmente ela teria condições de avistar a tempo um problema qualquer, até mesmo uma manobra descuidada de um outro veículo, mas se a pessoa estava muito rápido, é provável que ela tenha culpa naquele acidente. Então, o que é que a gente faz? Nós precisamos de saber como foi perdida a energia envolvida no acidente. Então, a gente faz uma espécie de uma engenharia reversa. A gente vê quanta energia o veículo perdeu na frenagem, no atrito e na colisão. E aí, a gente pega essa energia e faz o cálculo de qual velocidade era responsável para que o veículo tivesse tal energia. Então, é muito importante verificar as marcas de frenagem, que são bastante fáceis de serem percebidas quando o veículo não tem ABS, porque ficam aquelas marcas pretas enormes, né? E aí é fácil você ver tantos metros, existem tabelas, né? Você pega o coeficiente de atrito do pneu com o asfalto, se for na terra tem o coeficiente do pneu com a terra, e aí você vê qual a energia perdida, né, naquela frenagem. Se depois da frenagem o veículo capotou e seguiu arrastando, digamos, de cabeça para baixo, de capota para baixo, você vai ter marcas e vai ver quantos metros o veículo andou em atrito, né, entre a lataria e o piso, e aí você vai calcular a energia perdida naquele atrito. E no final de tudo, normalmente o carro ainda bate em alguma coisa e pelos danos você estima a velocidade. Você tem tabelas que, a partir, né, da profundidade dos amassados,
se esse veículo, por exemplo, bateu de frente, embora de cabeça para baixo, numa árvore, você tem tabelas que falam que determinados danos são equivalentes a tal energia perdida. E você tem também programas, né? Você tem programas que você mede em vários pontos o quanto que amassou, e esse programa faz uma espécie de uma integral, né? Um cálculo matemático que determina qual a energia que foi gasta naquele amassado. Você soma todas as energias perdidas, pega aquele montante de energia global e tem uma fórmula que calcula a energia de um objeto a partir da velocidade. Aí você sabe em que velocidade o veículo estava e consegue determinar se ele estava acima ou abaixo da velocidade. Claro que a gente precisa de lembrar que veículos que têm tacógrafo, você consegue saber, né, pelo tacógrafo, seja ele em papel físico ou eletrônico, você sabe a velocidade que ele estava. Quem já viu um disco de tacógrafo, né, os veículos de passageiros e de carga, por lei, tem que ter o tacógrafo, aí você tem lá um registro, né, uma canetinha que vai marcando, aí você vê lá, vinha, digamos, nos 100 km por hora, e de repente caiu imediatamente para zero. Foi a colisão. Ok, gente? Então, é isso. Gente, então vamos continuar aqui. O nosso próximo assunto é o seguinte: nós vamos falar agora sobre o monstro híbrido plug-in, que é a Ferrari SF90 Stradale. Você sabe o que é plug-in, né? Plug-in é o veículo híbrido, né? Essa Ferrari, ela é híbrida, como eu acabei de dizer. Então, quer dizer, ela é movida tanto pela força de um motor a combustão, quanto pela força de uma outra fonte de energia, no caso, motores elétricos, né, que é o comum nos veículos híbridos. Então, essa Ferrari também é plug-in, porque em alguns híbridos só o motor consegue acionar um gerador que carrega a bateria, ou então, nas desacelerações, também essa energia ela é recuperada e carrega as baterias, quando não é plug-in. Quando é plug-in, você pode carregar as baterias tanto por esses sistemas regenerativo e da geração feita pelo motor, mas você pode também ligar na tomada. Então, essa Ferrari, embora a autonomia das baterias seja de só 25 km, você pode não ligar o motor dela a combustão, teoricamente nunca. Porque se você chegar em casa, ligar na tomada, no dia seguinte ela anda 25 km. Caso você desloque todo dia até 25 km, quer dizer, você desloca 10 para ir em algum lugar e 10 para voltar, 20. Chegou em casa, você liga na tomada de novo e pode carregar. Então ela é plug-in por causa disso, plug-in, né, a tomadinha. E ela tem, vou passar um videozinho para vocês, tem um motor a combustão V8 4.0, biturbo e 3 motores elétricos. Ela entrega 986 HPs no total, somando o motor a combustão e os elétricos. Os elétricos sozinhos, eles são capazes de oferecer, não é pouco, hein, gente, 217 HPs. O torque é apenas 81 quilogramas 81 kg/metro, né? Então é um torque violento, nem caminhão, tem motores que não tem isso. Ela faz de 0 a 100 em 2,5 segundos, a máxima é de 340 km por hora e a autonomia elétrica, já falei, né, dos 25 km. Mas vamos ver o vídeo aqui. Eu geralmente fico falando durante o vídeo, mas dessa vez não vou falar, vou deixar o som do próprio, né, vídeo que foi tirado do site da própria Ferrari. Olha lá, gente. Viram só que interessante?
E vocês viram uma hora que ele aperta uma teclazinha ED, né, de Electric Drive, que fica um silêncio? Aquilo ali está mostrando que naquele momento ele desligou os motores, o motor, a combustão interna, e ficou só no elétrico. Vou até pôr esse pedacinho de novo aqui, que eu achei tão legal essa diminuidinha. Vamos lá então, deixa eu ver onde é que foi. Aí vamos deixar dessa parte aí para frente. Olha lá, apertou. Maravilha, né, gente? Bacana demais. Então esse aí é o carro. Ferrari EF, né? Não, SF90 Stradale. Vamos aqui para o próximo assunto. Deixa eu pegá-lo. É o seguinte. Posso ir? Rodar com pouco combustível no tanque estraga a bomba? Pois é, gente, tem palpiteiro na internet de todo tipo, né? E alguns são descuidados, porque tem uma questão que ela é óbvia. As pessoas, alguns dizem que andar com pouco combustível faz entupir a bomba. Por quê? Porque aí a bomba vai succionar sujeira no fundo do tanque, o que é uma besteira sem limite. Por quê? Se a sujeira está no fundo do tanque, ela já está lá no fundo do tanque, com ele cheio, com ele vazio, ela já está no fundo do tanque. E o tubinho que pega o combustível dentro do tanque, ele não fica boiando em cima do nível do combustível, não. Ele está sempre lá embaixo, igual um canudinho de refrigerante, que ele está sempre pegando lá no fundo. Se tinha sujeira, já foi pega a sujeira sem problema nenhum, independente de estar cheio ou vazio. Então não tem essa de pegar a sujeira no fundo do tanque. Aí um teimoso que outro dia não queria passar vergonha, ele virou e disse: mas e se tiver uma sujeira boiando? Eu nunca abri um tanque, né? Tive oficina por mais de 30 anos, né? E nunca vi uma sujeira boiando. Quando eu vi sujeira, ela estava no fundo. Se ela boiou, acabou derretendo lá, sumiu, dissolveu. Então não tem essa de sujeira, não. Agora, o combustível passa dentro dela. O resfriamento acontece dentro da bomba. Aí está o que costuma se chamar de bomba de combustível. Mas não é verdade, isso aí não é a bomba de combustível. Isso daí é um conjunto, a bomba mesmo, propriamente dito, o motorzinho elétrico, está aí aonde a seta está apontando, ok? Vamos para a próxima imagem. Aqui está. Agora, gente, você está vendo lá dentro, como se fosse transparente, a bomba, também chamada de bananinha, né? O pessoal chama de bananinha essa bombinha aí. Ela está lá dentro desse conjunto. Mas, volto a dizer, esse conjunto está aí porque ele faz outras coisas. E se você pegar só a bomba, aquela bananinha que está lá dentro, você está vendo aí, ela tem uma entrada por baixo, uma hélice, né? Na verdade é um rotor, mas vou colocar hélice para ficar mais fácil de entender. É essa hélice aqui girando, né? Ou esse rotor, ou esse impulsionador, ou esse propeller, é o que faz o combustível subir. Você está vendo que o combustível subiu, o rotor já está de molho. Esse rotor é o que tem as bobinas elétricas. Estranho, né? A gasolina passar pelas bobinas elétricas. Pois é, passa sim. Aí ele segue, essa parte riscadinha acima do rotor é o coletor, né, onde ficam as escovas dos motores elétricos, tem a saída que você está vendo, e além da saída tem uma válvula de alívio, que se houver algum entupimento, algum problema, essa válvula permite que o combustível volte para dentro do tanque, para não ficar ali o motor fazendo força travado, e existe uma válvula de retorno para quando o combustível vai para o motor, né, pelas linhas, quando você desliga o carro para não voltar. Aí a linha fica cheinha, quando você liga a chave, a bomba pressuriza, na hora a linha já está cheia, né? Ela é capaz de abastecer o motor. Se não tivesse a válvula de retorno, quando você desligava o carro, o combustível todo voltava para o tanque, sobretudo se tivesse uma subida, né? E aí na hora que você fosse dar partida, você tinha que esperar um tempo, né? Vamos esperar encher a linha de combustível até que você pudesse dar a partida. Entendeu, gente? Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Nós estamos aqui com Adriano Rático. Boa noite, companheiro.
Peraí que eu consegui desligar. Boa noite, companheiro. Tudo certo? Boa noite, Adriano. Prazer ter aí sua participação. Mais ou menos certo, né? Hoje a gente teve problema de transmissão aí, a internet nos deixou na mão, né? Mas vamos lá. São várias redes, né? E algumas sofrem mais do que as outras quando há um problema de velocidade de internet. Mas é isso aí. Gente, hoje eu tenho um compromisso e ainda mais que eu tinha mais alguns assuntos para tratar, mas já que nós estamos com problemas de transmissão, que eu nem sei a gravidade dos problemas, eu vou saber depois, né? Daqui de onde eu estou, eu só apresento, né? A operação é feita aqui e em outro lugar, mas então nós vamos interromper mais cedo. Guarde suas perguntas para a próxima semana, nosso próximo encontro já está marcado para quarta-feira que vem, e me despeço aqui desejando a todos, primeiro perguntando se tem mais alguma coisa, tem mais alguma coisa? Não. Me despeço desejando a todos uma excelente noite. Tudo bem? Forte abraço e, mais uma vez, muito obrigado. É enaltecedor ver o prestígio daqueles que estão conosco, que nos dão aí pelo menos um boa noite, né? Mande suas perguntas, isso é o mais importante. Boa noite.